A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na terceira semana da Páscoa, 9 de maio de 2025. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura da Santa Missa de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 1 a 20. O salmo responsorial será o Salmo 116. Ele tem apenas 2 estrofes, é o menor de todos, da salmodia, e terá como refrão, entre ambas as estrofes: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de hoje será o do texto de São João, no capítulo 6, versículos 52 a 59. Nos Atos dos Apóstolos encontramos 3 versões do acontecimento narrado na primeira leitura da missa de hoje por São Lucas. O primeiro é o de hoje, capítulo 9, versículos de 1 a 20. A outra versão está no capítulo 22 e a outra no 26, sendo que o livro só tem 28 capítulos. Esta primeira versão, ela vem do fato, narrado por Lucas. A segunda e a terceira vêm do próprio autor e sujeito do fato, ou seja, de Saulo, agora Paulo, que contará o que lhe aconteceu a caminho de Damasco naquele dia em que, chegando com cartas do sumo sacerdote vindo de Jerusalém para a Síria, bem distante da capital, Jerusalém, ele iria às sinagogas. Por quê? Porque nas sinagogas, informa Lucas, já tem muitos judeus convertidos ao caminho, que foi o primeiro nome dado aos que seguiam Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Certamente esta era a senha para que não houvesse tamanha devastação pela perseguição imposta a partir da morte de Estevão. Os seguidores do caminho. Mas, já perto da cidade, Saulo de repente viu uma grande luz. E aí caiu, e a voz de dentro desta luz lhe indagava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Porque ele só ouvia a voz, mas não via quem era a pessoa que falava. E a voz então lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas Saulo não perseguia Jesus. Saulo perseguia quem o seguia, quem seguia Jesus. Aqui temos já um primeiro conceito de cristologia aplicada, ou seja, Jesus está naqueles que o seguem. Jesus se identifica e assume em si a personalidade, a pessoa de cada pessoa que nele acredita, que segue a ele. Então, a igreja é o próprio Cristo. De uma outra forma, há uma forma Christi em cada um dos batizados, em andamento, de forma que Saulo, perseguindo aos que seguiam o caminho, que seguiam Jesus, estava perseguindo o próprio Jesus. Eis porque este relato se torna cristologicamente, eclesiologicamente tão importante. Então, da voz, Jesus diz: levanta-te, entra em Damasco, porque ali te será dito o que tu deves fazer. E de fato, quem o acompanhava agora pega Saulo pela mão. Eles também ouviram a voz, mas não viram ninguém, e ficaram, portanto, muito espantados com isso. E Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada, porque ficou como que cego.
Então pegaram ele pela mão e o levaram para Damasco, e ficou numa tal rua direita, na casa de um tal Judas. Daqui para frente é todo o ato feito por Jesus. Jesus então desperta Ananias, um dos discípulos da comunidade cristã já organizada ali, para que vá ao endereço onde está Saulo e o batize, o coloque dentro da comunidade, para que ele recupere a visão. Qual visão? A visão da fé. Ele agora vai ver Jesus, que ele perseguia, na comunidade dos perseguidos, porque ele é um instrumento escolhido pelo próprio Jesus para anunciar o seu nome com sofrimentos a todo o povo de Israel e aos pagãos. Já aqui está a destinação da missão de Saulo. Esta é uma visão de conversão, exatamente para que ele se torne missionário entre os pagãos e os judeus que acolherem a sua evangelização. Então vem Ananias, que batiza Saulo, e este recupera a visão, caindo como que escamas dos seus olhos, porque antes quem ele não enxergava, agora vê realmente quem é. Jesus, que falou com ele, agora lhe fala e com ele convive dentro da comunidade, onde ele vai permanecer, vai se refazer, vai ser formado por alguns tempos, e logo nas sinagogas de Damasco vai afirmar que Jesus é o Filho de Deus em sua pregação. Eis aqui então a primeira etapa desta vida totalmente jogada, investida no Evangelho. Saulo é uma figura gigantesca. Era de Tarso, na Cilícia, e era aluno de Gamaliel, da doutrina do Halel, a mais rigorosa do judaísmo, propenso ou perfilado para ser um futuro sumo sacerdote dentro do judaísmo, muito conhecido, poliglota, atleta, de vida urbana como ninguém, uma cabeça muito inteligente, muito vivaz, era poético, era capaz de tudo dentro do judaísmo. Agora vai se tornar grande dentro da comunidade pela qual ele vai dar a vida. Ele vai sofrer por causa do nome de Jesus. Ontem nós tivemos escolhido pelo Espírito Santo, que usou os cardeais para isso, o Papa Leão XIV, cardeal Robert Prevost. E por meio dele, o que o Senhor quer falar para o mundo e para a igreja, nós o veremos no decurso do seu pontificado. Nosso Senhor, então, ouça a voz de toda a igreja que reza pelo Papa Leão XIV para dar ao mundo o que o próprio Senhor quer lhe dar. Use este agostiniano de formação, exato, que segue seu pai fundador na fé, que dizia: Senhor, o que tu queres dar à igreja, dá primeiro a mim, para que eu o dê à igreja. E dizia também, naquilo que a igreja oferece, ela mesma se oferece. E ainda, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão. E o Papa citou esta célebre frase de Santo Agostinho ontem. Eis então que, a contraponto de todas as apostas feitas no conclave, o Espírito Santo virou a mesa, quebrou o jogo e fez para nós a oferta de uma novidade que pontua com as indicações de Papa Francisco, mas vai colocar evidentemente o seu lema, não é? Apesar de muitos, nós somos um em Cristo Jesus,
que é o seu lema de episcopado, e que fará o mundo sentir a grandeza da paz com que já programaticamente Papa Leão XIV ensaia o seu futuro ensino, seu futuro pontificado, sua docência como sumo pontífice. A paz esteja convosco, Pax Vobiscum. E então, nós temos muitas boas expectativas para este evento de ontem no Vaticano, como também a comunidade cristã e mundial recebeu de Saulo, que vem de onde não se esperava. No Evangelho nós temos então a pergunta dos judeus: como pode Jesus dar sua carne a comer? O que parecia uma pergunta lógica, porque significava quase um canibalismo epocal, na verdade tem outro significado. Jesus diz que quem come sua carne e bebe seu sangue tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia. Porque sua carne é comida e seu sangue é bebida, e comendo, se alimentando deste pão e deste vinho consagrados, o cristão se torna um só em Cristo Jesus. Como o Pai vive no Filho, quem se alimentar da Eucaristia viverá por Cristo Jesus. Vai viver a vida dele. E assim é que, como o Pai e o Filho estão unidos, nós também com Jesus através da Eucaristia. Quem come este pão viverá para sempre. Por isso que dizemos a todos: não perca a Eucaristia, para ter a vida eterna em si e dá-la aos outros. O que a Igreja, aquilo que a Igreja oferece, ela mesma se oferece. Portanto, nós não comungamos só para ter direito de comungar ou porque somos boas pessoas, bons cristãos. Nós comungamos como missão. A Eucaristia é missio. Após a missa começa a missio, a missão. Nós vamos então testemunhar e anunciar ao mundo que Jesus está no mundo por meio de nós. É por meio de nós que agora ele passa para dentro da história e continua a sua missão em nós. Que Deus abençoe o Santo Padre com muitos anos de vida, com um pontificado fecundo, rico de valores, de bênçãos para todos, para a Igreja Católica no mundo todo, mas também para todas as seus homens e mulheres de boa vontade, como ele mesmo frisou nas suas palavras de início de pontificado. A Virgem Maria, nossa mãe, a quem ele confiou, sobretudo a Nossa Senhora do Rosário, nós vamos pedir ainda que o assista e o faça um homem muito feliz, capaz de dar a paz e promovê-la no mundo todo para a felicidade de todos. Mãe da Igreja, Rainha da Paz, rogai por nós e por Papa Leão XIV. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.